Família extensa? Família extensa? É. Comunidade formada pelos seus pais ou qualquer um deles descendentes, certo ou errado? Errado. É errado isso aí, né? É errado isso aí, né? Errado, né? A 1 tá errada porque é a família natural, tá no artigo 25, tá, gente? Família que é natural, formada né? pelos Família pais. natural, né? 2. Entende-se por família natural aquela que, além da unidade de pais e filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos, com os quais a criança e adolescente convive, mantém vínculos de afinidade e afetividade. Certo ou errado? Errado. Errado. Aí que é extensa, né? Quando é os parentes, né? Quando a criança tem vínculo de afinidade com os parentes, né? 3. Os filhos havidos fora do casamento poderão ser reconhecidos pelos pais, conjunta ou separadamente, no próprio termo de nascimento, por testamento mediante escritura, ou outro documento público, qualquer que seja a origem da filiação. Certo ou errado? Isso é errado, né? Porque É errado, escritura. né? Escritura. Escritura de imóvel. Tá Né? certo. Tá certo. Tá certo. Tá. É Eu vou como ler de novo. se você tivesse filhos, filhos, aí separasse, aí aí tivesse um outro casasse outra vez. casasse Entendeu? outra vez. Não é isso, Andresa? É isso, Andressa? É. Aí eles Aí vai. Aí eles vai Não, eles reconhecem eles como reconhecem filho, como entendeu? entendeu? Sei, Aí não aham. tem os Aí mesmos tem direitos. os mesmos direitos. Ah, entendi. Os filhos havidos fora do casamento poderão ser reconhecidos pelos pais, conjunta ou separadamente, no próprio termo do nascimento, por testamento, mediante escritura ou outro documento público, qualquer que seja a origem da filiação. É adoção, tipo, latino Kelly, Ah, que entendi. quando entendi. aquele que era casada com latino, ela teve a filha com ele, só que ela casou com outro homem e adotou. Acho que é assim, né? Uhum. Sempre Eu acho que também caiu Caiu de homens que têm filhos fora do casamento. tem filhos fora do casamento. Eles são filhos da mesma Eles são forma. filhos Se da eles mesma foram forma. registrados Eles como foram ele registrados pai, como ele pai, ele vai ter direito igual ele vai ter direito igual a esses outros. É. Que antigamente chamava de filho bastardo, hoje em dia não existe. Tinha essa Isso. divisão, filho legítimo e filho bastardo, né? Hoje em dia não existe mais isso. Isso mesmo. 4. É a 4 agora, né? Não, é a 4? É a 4. O reconhecimento pode preceder o nascimento do filho ao suceder ao falecimento, se deixar descendente. Certo ou errado? Um pouquinho que eu vou atender o telefone do meu pai. O reconhecimento pode preceder o nascimento do filho ou suceder ao falecimento, se deixar. Sim. 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 Pode reconhecer. Tá certo essa questão. Se ele deixar eu posso reconhecer o filho que morreu ali, mesmo ele morto, ele deixou descendentes. Os netos também têm direitos, né? Isso. Sim. O reconhecimento do estado de filiação é direito personalístico, disponível, prescritível, podendo ser exercitado contra os pais e seus herdeiros, sem qualquer restrição, observado o segredo de justiça, certo? O reconhecimento de estado. Eu acredito que seja errado. Tá errado. Imprescritível. Isso, indisponível e imprescritível, tá? Imprescritível. É personalístico, indisponível e imprescritível, né? Personalíssimo tá certo. Agora, disponível e prescritível é que tá errado. É indisponível e imprescritível, podendo ser contra os pais rejeitos, tá? Agora vamos para a seção 2. Essa foi as questões da família natural. Na seção 2, perguntas sobre a família substituta. A colocação 6. A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, independentemente da situação jurídica da criança
e do adolescente nos termos da lei, certo ou errado? Independente. Independentemente da situação jurídica da criança ou adolescente nos termos da lei. Tá certo. Eu fiquei na certo. dúvida nessa questão desse independente. Eu vou explicar ela. Aqui fala do GTA, guarda, tutela e adoção. Ou como diz aquela professora Adriana de ECA. Uhum. O tal do É porque tá falhando, Andresa, o seu. Tá falhando o seu, Andrés. gato, ela começa aqui de gato, né? Independentemente da situação da criança ou adolescente, a situação jurídica. Tá falhando o seu, André. Tá, ou seja, vou tentar botar. Acho que é minha internet. Tá, melhorou agora? Melhorou? Voltou. Ela falha só de vez em quando. Oi? Então, Voltou. Ela só Aham. falha de vez em quando. Voltou. Ela falha de vez em quando. tá, eu vou explicar essa daqui. Falha de vez em quando. Vou explicar. Vamos supor que seja um menor que é crime. Pode estar ali na vara da infância e a pessoa queira adotar. A pessoa tem direito. A pessoa tem direito de adotar, né? O adotando. Peraí que eu me atrapalhei. O adotante tem direito de adotar o adotado. Tem direito. Não, o adotando é quem adota. O Educando. adotante é quem vai adotar. Então, ele tem direito, até esqueci essas coisas, eles têm direito de formar a família ali, porque independente da situação jurídica da criança. E se a pessoa, o adotante falar, não importa que crimes que atos Ele cometeu, adolescente não comete crime, que atos infrações ele cometeu, eu quero que ele seja meu filho, eu quero adotar. Por isso que fala, independente da situação do adolescente. Se uma família quer adotar ele, tudo bem, ele vai responder na vara da infância e da juventude, se for necessário ir para ser julgado, né, no negócio socioeducativo, alguma coisa assim. A família substituta que quer adotar ele, né? Acho que é aquela coisa. Já tem vínculos afetivos e aí ele que já se vê como pai e mãe mesmo. Independente da situação dele, né? Eu vou dar essa possibilidade. Alguma dúvida nessas 6 aqui, Patrícia? Tá tudo bem? Tá, tudo bem, aham. Tá. Ela, muita gente, independente. Não, não é da família que está adotando. É da criança ou do adolescente, né? Que a família pode adotar, mesmo ele estando respondendo alguma coisa, algum ato infracional. Não tem problema. Igual a família tem filho, igual a gente. Quem é mãe, mesmo um filho cometendo um crime, ela não vai deixar de ser mãe. Lembrar disso, né? Cometendo um crime, não. Como um ato infracional. Adolescente não comete crime. Comete ato infracional. Isso aí tá no artigo 28, tá? 7. Sempre que possível, a criança ou adolescente será previamente ouvido por equipe interprofissional, respeitando seu estágio de desenvolvimento de compreensão sobre as implicações da medida e terá sua opinião devidamente considerada. Tratando de maiores de 14 anos de idade, será necessário o seu consentimento coelhido com audiência, certo ou errado? Eu acho que é a partir de 12 anos. 12 anos, sempre a que vai ser ouvida, né? Mesmo sendo criança, qualquer idade aí, o menor vai ser ouvido. Mas assim, o consentimento, o juiz fala assim, eu vou colocar nessa família substituta ele, eu não quero não. É o juiz que decide, quando é menor de 12 anos, sim, pelo ECA, né? É o juiz que decide. Mas a partir dos 12 anos ele fala, eu não quero ser adotado por essa família. Aí o juiz não pode fazer nada, né? 8. Os grupos de irmãos serão colocados sob adoção, tutela ou guarda da mesma família substituta, ressalvada a comprovada existência de risco de abuso de outra situação que justifique plenamente a excepcionalidade de solução diversa, procurando-se, em qualquer caso, evitar o rompimento definitivo dos laços fraternais. Certo ou errado? Certo. Certo, Certo, né? né? De preferência, tá na mesma família lá, ser separado não, né?
Aqui, ó, aí tem essa ressalva aqui, né? Ressalva comprovada a inexistência do risco de abuso. Vai que um irmão abusa o outro, e aí? Tem que separar eles, né? Isso. Justifique plenamente a excepcionalidade da solução procurando-se, em qualquer caso, evitar o rompimento definido. Mesmo assim, tendo abuso, aí coloca em família separada, um irmão, Às mas vezes já estava acontecendo abuso justamente por isso que foi afastado, né? pode acontecer, né? Tudo é possível nesse mundo. Em se tratando de criança ou adolescente indígena, ou previamente da comunidade remanescente do quilombo, ainda obrigatório. Desculpa. É ainda obrigatório. Julgue os itens 9, 10 e 11. 9. Não há necessidade que sejam consideradas e respeitadas a identidade social e cultural dos seus costumes e tradições, como suas intuições, desde que não sejam incompatíveis com direitos fundamentais reconhecidos na lei pela Constituição Federal. Certo ou errado? A gente parou na 9, né? A 9. É errado. A próxima Errado. questão depois da letra também. Tá errado. Tem que sim, gente. Tem que ser considerado assim, respeitado assim, seu Respeitar. uma criança do quilombo. Uhum. Tem que ser respeitado, tá? Você está no artigo 28. 10. Que a colocação da família ocorra exclusivamente no seio da sua comunidade, junto aos membros da mesma etnia. Certo ou errado? Eu acho que preferencialmente. Na lei usa a palavra prioritariamente, né? A pessoa pode adotar sim. Eu, se eu quiser adotar uma criança indígena, eu posso. Mas prioritariamente, né? Prioritário, preferencialmente, né? Acho que os significados são significados. A pessoa lá, né? O indígena adotar a criança indígena. 11. A intervenção e oitiva de representantes do órgão federal responsável pela política indigenista, no caso de crianças e adolescentes indígenas, e de antropólogos perante a equipe interprofissional ou multidisciplinar, que irá acompanhar o caso. Certo ou errado? Você está se referindo a povos, né? Tá certo. Certo? Tá? Certo. Agora, essa aí que falava era a questão 9, 10 e 11. Certinho essa daí, tá? 12. A colaboração da família substituta admitirá a transferência da criança ou adolescente transferência a terceiros, a entidades governamentais ou não governamentais. Certo ou errado? Peraí, a colocação. Governamentais ou não governamentais? Peraí, deixa eu abrir esse artigo 30 aí da lei. Porque como que uma não governamental vai... Aí seria mais sei lá. O apadrinhamento. Aquele pai foi muito chato comigo. É Isso que ruim, né? acontece, A gente fica chateada, né? Mas eu já tinha resolvido com ele, mas ninguém me falando nada. Poxa, eu já tinha resolvido com a mulher que vai buscar ele, que acho que é tia dele, não sei o que é dele. É tia dele mesmo. O povo não fala nada. Pelo amor de Deus, velho. Eu conversei com ela, a menina foi rápida, pegou um gelo e as pessoas ficam crespando. Quer que eu faça o quê? Quer que eu vou punir o filho só por uma coisa? Criança não pode correr de sala de aula, o lugar de correr é no recreio. Ah, mas ele estava reclamando de que ele caiu no recreio, né? Ah, que saco, gente. E outra coisa, ele não sabe quando ele pensa que o menino vai ficar sentadinho, embora que chega até a hora de ir embora. Ah, mas na saída, os meninos cansados, velho. Com certeza, nossa. Parece que nunca foi criança, né? Até que a gente tenta manter a criança sentada quando tá na sala. Mas nessa idade é difícil. Não, o Ezequiel é um menino tranquilo até, ele fica mais ali com o Gustavo. É claro que criança é criança, a gente tem que dar atenção sempre. É verdade. Cadê? Era a questão. Deixa eu ver, artigo 30. Isso aqui ficou confuso. A colocação em família substituta não admitirá
É que tá falando admitirá, né? Isso. Não admitirá. Coloca o não aí. Transferência. Cadê? Transferência da criança ou adolescente a terceiros, ou a entidades governamentais ou não governamentais. Aí, vírgula, vocês acrescentam aí, sem autorização judicial. Eu tinha escrito aqui, eu não sei se era para estar na questão ou se faltou, mas acrescenta aí, sem autorização judicial. Se o juiz autorizar, né? 13. A colocação em família substituta estrangeira constitui medida excepcional, somente admissível na modalidade adoção. Certo ou errado? Certíssimo. Certinho, né? O estrangeiro só pode adotar, não pode ter guarda, não pode ter tutela, né? Cadê? A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo seu detentor o direito de se opor a terceiro, exceto aos pais. Certo ou errado? 3. Exceto os pais? Quer dizer que os pais continuam, eles têm a obrigação de continuar prestando assistência, todas essas assistências. Opor-se a terceiro, tá certo. Ó, ela tá errada. Vamos pro aqui. A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança. Ok. Sim, a pessoa, o guardião está cuidando, ou o adolescente, conferindo detentor, mas também a família também tem, os pais também tem que dar alguma coisa também, né? É tanto o guardião, né, como a família. Conferindo seu detentor de opor-se a terceiro, tá falando, exceto os pais. Verdade, inclusive os pais, né? Exceto os pais, inclusive os pais. Inclusive os pais. A minha tia tinha a guarda dos meus primos lá, porque meu tio e a ex-mulher dele lá, quando ela se opõe às vezes às coisas da ex-mulher do meu tio, ela se opunha, né, às coisas lá, né? Ela tinha a guarda, tudo, né? Das meninas quando menor de idade. Ela se opunha, né? Não ia. Se é um guardião, né? Tipo assim, o guardião toma uma decisão, por exemplo. Eu vou colocar fundamental escola, porque vai ficar mais fácil para eu pegar. Aí o pai vai e fala comigo. Aí, como a guarda está, né? Eu acho que é isso. Né? 15. A guarda confere à criança e ao adolescente a condição de dependente para todos os fins e efeitos de direitos, exceto previdenciários. Certo ou errado? Errado. Tá errado. Inclusive previdenciários. Como o Adenilton diz, na prática é o que está na questão. Na vida real, não. Porque antigamente era assim mesmo. Aí a pessoa... Porque vamos supor, a pessoa tem dinheiro, tem grana. Aí eu vou lá, coloco meu filho, já que aquela pessoa tem dinheiro, tudo, meu filho morar com ele, vai ter a guarda. Aí morre, aí sendo herdeiro. Muitas pessoas faziam isso, tentavam se aproveitar. Aí por isso que não pode mais. Assim, na lei não teve essa alteração ainda, né? Ainda. Pode ser que daqui para as próximas provas aí tenha, né? Mas e tentou botar a filha no nome não pode, tem muita gente que usava os filhos para dar o golpe aí, né? É verdade. 15. A guarda confere à criança ou adolescente condição de dependente para todos os... Já leu, Tá. 16. Salvo expressa e fundamentada determinação em contrário, a autoridade judiciária competente, ou quando medida for aplicada em preparação para a adoção ou deferimento da guarda de criança ou adolescente a terceiros, não impede o exercício do direito de visita pelos pais, assim como o dever de prestar alimentos, que serão objeto de regulamentação específica a pedido do interessado ou Ministério Público. Certo ou errado? A pedido do interessado no Ministério Público. Acho que
não é, menina. Acho que não é necessário. Vamos lá de novo. Vou ler por partes. A questão está correta, mas vamos entender ela por partes. Salvo expressa fundamentada determinação em contrário da autoridade judiciária competente ou quando medida for aplicada em preparação para adoção, o deferimento da guarda da criança ou adolescente a terceiros não impede o exercício do direito de visita dos pais, ou seja, né? Quando a criança ainda tá na guarda, os pais sim tem um direito, né? Deixa eu ver, o direito aqui que é quem? O direito da guarda não impede o exercício do direito de visitas pelos pais. Assim como o dever, os pais têm o dever de prestar alimentos, né? Que serão objeto de regulamentação específica, a pedido do interessado no Ministério Público. Eu já tive aluno, né? O primo estava com a guarda, né? Os pais e a mãe era chave de cadeia aí, né? E aí ele acabou devolvendo para a família porque a família não ajudava em nada, né? Os pais não ajudavam em nada. Tem o dever. Eu lembro quando meus primos estavam na guarda com as minhas tias aí, se meu atrasassem alguma coisa aí, né? E aí minhas tias iam em cima, né? As irmãs dele, né? Irmãs dele e da minha mãe, né? É porque já estão fazendo favor, né? Sabe o que eu pensei? Eu pensei no conselho tutelar. Não entendi. É porque falou Ministério Público, né? Aí eu pensei que o conselho tutelar teria alguma participação dentro desse processo. Mas o conselho tutelar ele não tem. Como é que fala? Ele não tem autorização para. O GTA, né? O GTA geralmente é o juiz, né? Competência do juiz. GTA, guarda, tutela e adoção. Aí aí o Adenilton fala, a guarda é de pobre, a tutela é de rico. A guarda é de menino sem dinheiro, a tutela é de menino que tem dinheiro. Não, eu pensei que era pedido do juiz. Minha dúvida era só essa. Ministério Público tem um juiz, deve ter um juiz no Ministério Público. Creio que que eu tava falando mesmo. Aí ele falou assim que para você lembrar que tutela é de rico, fala de bens, de patrimônio, você lembra que tutela, o nome parece com Nutella. Caramba. Que a Nutella é cara pra caramba, né? Então vai muito dinheiro. Eu já vi, o professor Ravan Leão, ele falou que tutela, você pode lembrar de dinheiro, tutu, né? Que o apelido do dinheiro é tutu. Cada um tem um mnemônimo engraçado. Tutela, Nutella e tutu. Boa, né? Vamos lá para 17. A União apoiará a implementação de serviços de acolhimento em família acolhedora, como política pública, as quais deverão dispor de equipe que organize o acolhimento temporário de crianças e adolescentes em residências de famílias selecionadas, capacitadas e acompanhadas, que estejam no cadastro de adoção, certo ou errado? Você não pulou, não? A 17. Tá. Vou ler de novo. A União apoiará a implementação de serviços de acolhimento em família acolhedora. Cadê? Achei. Como política pública, os quais deverão dispor de equipe que organize o acolhimento temporário de crianças e adolescentes em residências de famílias selecionadas, capacitadas e acompanhadas, que estejam no cadastro de adoção, certo ou errado? Peraí, aqui está falando que a família que está no cadastro pode fazer esse acolhimento antes mesmo de ter certeza que é aquela que vai adotar? Tá falando aí. Tá errado. Essa daí. Já pensou que a nossa cadastro enorme, né? Não. Esse acolhimento, essas famílias aí que pegam as crianças aí, né? Que não estejam no cadastro, não pode estar no cadastro.
Ou você está no cadastro de adoção, ou você está lá para ser uma família acolhedora das crianças. Não pode as duas coisas não, tá? Gente, na prova é desse jeito, eles fazem uma salada. Uhum. Essa questão aqui boa, né? Pra Patrick pegar, né? É. Um monte de coisa pra conferir. Tá tudo na lei, tá tudo no artigo 34. Tem a questão do prazo, né? Fazer esse... Como é que fala? Esse teste lá, criança. Antes de adoção firmada mesmo. Estágio de convivência, né? Isso, É. estágio de convivência. Bora lá para 18. A guarda poderá ser revogada a qualquer tempo, mediante ato judicial, fundamentado e ouvido o Ministério Público, certo ou errado? Certo. A guarda, ela pode ser revogada direto. Fulano tá com a guarda, ele perdeu a guarda. Guarda sim, tá? 19. A adoção, medida excepcional e irrevogável, a qual deve recorrer apenas quando esgotados os recursos de manutenção da criança ou adolescente da família natural ou extensa. É dada a adoção por procuração. Certo ou errado? Certo. É tudo certo, né? Uhum. Ela é irrevogável, né? Tanto a tutela como a guarda são... A tutela e a guarda são revogáveis, mas a adoção não. Toma que o filho é teu. Adotou, toma que o filho é teu. E não pode ser adotado por procuração. Aí o professor Adenilton sempre fala que só você lembrar que a lua de mel ninguém vai por procuração. Vai na lua de mel no meu lugar. Bem que tem muita gente que tem aí, né? Vamos lá. A adoção atribui a condição de filho ao... Você quer que a gente leia? Não, foi os meninos que bateu com a bola no porrão que explica não, tá? A adoção, eu levei um susto. A adoção atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, deslindando-se a qualquer vínculo com os pais parentes, salvo impedimentos matrimoniais. Certo ou errado? Certo. Certinho, né? A pessoa ele desliga totalmente da adoção, mas não pode usar com aquele que um dia foi irmão ou irmã, né? Por isso que quando a pessoa começa a namorar, aí vão casar e coloca os papéis no cartório, quando vai colocar no cartório. Percorre o Brasil todo, exatamente para ver esse tipo de coisa também, né? Uhum. Aí descobre lá, opa, vocês já foram irmãos, já foram uma família em outra, não pode casar, né? Uhum. Agora é a 21, né? Podem adotar somente maiores de 21 anos, desde que sejam casados, certo ou errado? Errado. Errado, né? Podem adotar maiores de 18 anos, tá? Isso. 18 anos, de 21 não. 18 anos, e desde que sejam casados não, independentemente do estado civil. O solteiro pode adotar também, tá? Uhum. 22. Para a adoção conjunta, é indispensável que os adotantes sejam casados civilmente ou mantenham união estável, comprovada a estabilidade da família. O adotante há de ser pelo menos 16 anos mais velho que o adotando, certo ou errado? Isso mesmo. Certinho, tudo certinho, né? Uhum. A adoção conjunta é o casal, né? Uhum. Mas não é igual nas novelas, eu vou adotar com um amigo. Eu e meu irmão vamos adotar, né? Nas novelas, nos filmes, né? Assim. 23. É 23, né? Os divorciados ou judicialmente separados, ex-companheiros, podem adotar conjuntamente, contanto que acordem sobre a guarda e o regime de visita, desde que o estágio de convivência tenha sido iniciado na constância do período de convivência, que seja comprovada a existência de vínculos de afinidade, afetividade com aquele não detentor da guarda, que justifiquem a excepcionalidade da concessão, certo ou errado? Tá certo. Certinho, tá? A pessoa ali quis adotar a criança ali, aí acabou que não deu certo ali o casamento deles. Se eles já começaram o estágio de convivência, pode sim. Aí fica o mesmo processo, ele paga a pensão, aquela mesma coisa, porque se torna... Gente, eu acho pouco provável manter essa
Essa adoção, sabia? Mas assim, se a pessoa adota por amor mesmo, né? Se a família tem amor e que é o melhor pela criança, que é o melhor da criança, que tem aqueles laços. A pessoa pensa mais na criança do que em si mesma. Aí é possível, né? Uhum. Tudo é possível nesse mundo, né? Tudo é possível. Sim. Claro que deve ser mais difícil, né? Mas deve acontecer. É, 24. Não podem adotar ascendentes e os irmãos do adotando, certo ou errado? Certo. A avós não pode adotar, né? Nem os irmãos também, tá? Porque aí fica aquela bagunça. Aí a avó adota, ela não é mais minha, ela não é mais minha avó, é minha mãe. Meus tios não são mais meus tios, são meus irmãos. Estranho, né? Faz uma bagunça. E o irmão? E o irmão também, como é que vai ser a bagunça na cabeça? Ele é meu pai agora. Os filhos do meu irmão não são meus sobrinhos, são meus irmãos. Apesar de que isso acontece muito. Quem é minha mãe e minha avó. É mesmo. E bora para 25. A adoção conjunta é indispensável que os adotantes sejam casados civilmente ou mantenham uma união estável, comprovada a estabilidade da família. Certo ou errado? Certo. Certinho, tá? Pode ser quem é junto mesmo, tem uma união estável, tá? 26. O adotante há de ser pelo menos 16 anos mais velho que o adotado. Parece que eu repeti aqui, mas tudo bem. Tá certo essa daqui, né? Uhum. 27. A adoção depende do consentimento dos pais ou representante legal do adotando. O consentimento será dispensado em relação à criança ou adolescente, cujos pais sejam desconhecidos ou tenham sido destituídos do poder familiar. Em se tratando de adotando mais de 12 anos de idade, será também necessário o seu consentimento. Certo ou errado? Certo. Tudo certinho. Aí o pessoal, não, mas como é que os pais, a criança abandonada, como é que os pais têm que consentir? Sim, mas aqueles pais que entregam para adoção, eles estão consentindo, né? Aquela gestante que quer encaminhar, tá consentindo. E, ó, o consentimento será dispensado caso a criança ou adolescente seja um desconhecido. Se ele não conhecer, aí sim não vai ter consentimento. Ou também destituídos do poder familiar, né? Aqueles lá que faz crime de reclusão, foi até a questão de ontem, né? Perde o poder familiar. Se cometer crime, se o ascendente cometer crime de reclusão, né? O pai ou a mãe cometer igual detentor de poder familiar, os descendentes contra os irmãos filhos e descendentes. e a mulher, né? Com a mulher, os filhos ou neto, né? Aí é crime de reclusão, crime com pena de reclusão, né? Se ele for condenado por crime com dolo, né? Culposo, é doloso e pena de reclusão. Não é detenção. As provas insistem em colocar culposo e colocar detenção, mas é reclusão. Teve até a questão de ontem. Reclusão, mas no caso é dolosamente, né? Dolosamente. Tem dolo, né? Quando tem intenção. Intenção. Cadê? Agora é a 28, né? Isso. A simples guarda de fato autoriza por si só dispensa da realização do estágio de convivência. Certo ou errado? Tá errado. Errado, né? Não autoriza. Faltou um não aí. Isso. A simples guarda não autoriza não. Se você tem a guarda, você tem que passar pelo estágio de convivência, tudo protocolo ali, tá? Se for adotar. 29. A adoção será precedida de estágio de convivência com a criança ou adolescente. Prazo máximo 90 dias, observada a idade da criança ou adolescente e as peculiaridades do caso. O estágio de convivência poderá ser dispensado se o adotando já estiver sob tutela ou guarda legal do adotante, durante tempo suficiente para que seja possível avaliar a conveniência da constituição do vínculo, certo ou errado?
aquele caso, a guarda legal, né? guarda legal, né? Então, aqui acho que tá certo. Também acho que tá tempo, Eu assim, acho que tá certo. Também acho que tá certo. tá certo, assim, não é igual a questão de cima com o guarda. Mas já tem tempo suficiente, o juiz vê ali, né? O juiz já viu, ele já tem tempo suficiente. Às vezes pegou o bebezinho, né? A guarda de fato é uma coisa meio de boca, né? Uhum. Tá lá, né? Tá lá. E essa legal, É. não. E essa legal, não. Pra 30. Não é qualquer guarda igual aqui, ó. Não, assim, o simples fato de guarda autoriza, não. Eu tenho a guarda ali, quer dizer que eu vou ter o direito de adotar? Vai depender de um tempo, o juiz avaliar, tudo, né? Essas coisas aí. Uhum. 30. Em caso de adoção por pessoa, o casal que reside fora do país, o estágio de convivência será no mínimo 30 dias e no máximo 45 dias, prorrogável até igual período uma única vez, mediante decisão fundamentada à autoridade judiciária. Certo ou errado? Eu tô achando esse período muito pequeno. Tô achando Mas é esse período muito pequeno. Mas Mas é isso mesmo. É isso mesmo, né? Tá certa a questão. Para estrangeiro é isso mesmo. O período é pequeno mesmo. Eu também sempre achei estranho. Falei, por que para estrangeiro, pessoa no outro país, levar nossas crianças para outro país, por que é tão pouco tempo? Por que eles não colocam mais Mas, tempo? Andresa, o normal, estágio de né? convivência tem que ser aqui no Brasil. No Brasil. Esse estágio de convivência não pode ser lá no lugar que eu tava morando. Mas mesmo assim, mesmo sendo no Brasil, né? Eu acho pouco tempo também, né? Imagina, a pessoa vai ter que saber arcar com o stand de alguém lá acompanhando essa É aqui no Brasil. Tá certo. 31. O adotado tem direito de conhecer sua origem biológica, bem como obter acesso irrestrito ao processo o qual a medida foi aplicada a seus eventuais incidentes após completar 21 anos, certo ou errado? Errado. 18 anos, 18 né? anos. 18 anos, que ele vai ter acesso a todo o documento, toda a história de vida dele, né? Uhum. 32. O acesso ao processo da adoção poderá também ser deferido ao adotado menor de 18 anos. A seu pedido é assegurada orientação de assistência jurídica e psicológica, certo ou errado? Certo. Nessa situação, sim. Sim, ele pode, sim, menor de idade ele pode, mas ele tem que ter psicólogo orientando ali, né? Uhum. E tudo, assistência jurídica e psicóloga, tem que ter esse acompanhamento, né? Uhum. 33. A morte dos adotantes restabelece o poder familiar dos pais naturais, certo ou errado? Errado. Né? Errado. Não restabelece, né? Já pensou? Foi adotada ali por uma família rica. Aí os pais é pobre. Aí o poder familiar, aí não vai ter direito à herança. Se você é adotado, é direito à herança. É isso. Tem a questão também de, poxa, muitas vezes eles foram abandonados. Aí os pais adotivos, nossa, volta com uma pessoa que nem te quer, nem te quis. Nossa, voltar pra pessoa que nem te quer, nem te quis. É estranho. Todos esses fatores. Estranho. É difícil. Nossa, vocês são boas de ECA, mas ECA é legal, né? Eu gosto Ai, de bom. ECA, mas eu ainda consigo uma questão de ECA na prova. Uhum. Eu também. Uhum. Não tem uma vez que eu não erro. Uma vez que eu não Do temporário eu só errei aquela de suspensão. A gente estudou, mas eu errei aquela que eu errei, mas eu errei. Mas a gente estudou ECA bastante, porque o efetivo não caiu. No efetivo não caiu nada. Que raiva. Mas tá os simulados aqui pra gente aproveitar pro temporário, ainda não teve atualização. Uhum. A última foi em maio de 2022, aí e eu elaborei esse simulado depois, né? Tá tranquilo aqui. Do direito à educação, à cultura, do esporte ao lazer. 34. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento da sua pessoa, preparo para exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Direito de ser respeitado pelos seus educadores. Certo ou errado?
Gente, essa fala que não é deve Não. Mas tá certo, tá bom? Tá certo. É porque geralmente são bem iguais, né? É Eu sei que igualdade essa de parte condições, que eu acho acesso é e permanência na escola. Respeitar Direito de seus ser respeitado pelos seus direitos, educadores, tá? Uhum. Tem sim. Tem coisa que é bem parecida com a LDB, mas aí tem hora que você quer comparar essa parte da educação com a LDB e acaba dando ruim. Essa parte aqui, cadê? Da cultura, direito da educação, essa parte aqui cai muito. O artigo 53 é um dos mais famosos. Esses todos aqui, nessa parte aqui, né? Uhum. Até o 47. Isso aí cai muito nas provas aí do ECA na parte de educação. Uhum. 35. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes direitos de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer a instâncias escolares superiores, direito de organização e participação com entidades estudantis, certo ou errado? Certo. Certinho, essa que caiu na prova do temporário de 2018 e eu consegui acertar ela. Uhum. Eu tinha estudado ela até no aulão de véspera. Uhum. Lembra até hoje? Eu assisti a aula de ECA do professor Ravan Leão. Uhum. Cadê? 36. A criança e o adolescente. É a mesma? A criança e o adolescente. Não, é só o início. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício, cidadania e qualificação do trabalho, assegurando-se-lhes acesso à escola pública gratuita mais próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento e irmãos que frequentam a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica, certo ou errado? Certo. Aqui é a única parte do ECA que fala sobre educação básica, né? Uhum. Porque, como eu falei, o ECA, ele é igual à Constituição, só é obrigatório fundamental, mas esse artigo é novo, né? Então, o Kennedy e a Nicole, eles estudam em escolas diferentes, né? Nas escolas clássicas, mas assim, de acordo com a lei, se eu quisesse botar eles, eles estão no mesmo ciclo, né? A Nicole está no primeiro ano, o Kennedy no terceiro ano. Os dois estão no BIA, né? Eles estão no mesmo ciclo, na mesma etapa fundamental, mesmo ciclo, BIA. Se eu quisesse aqui, tá? De boa, de acordo com a lei aqui, na prática, eu ia conseguir citar vaga aqui. Não é difícil aqui, não. 37. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. Certo ou errado? Certo. O Adenilton falou que ia cair essa prova aqui no último temporário e caiu mesmo, né? Eu consegui acertar. Mas aí tem uma questão que eu já vi, ao invés das propostas educacionais, são propostas pedagógicas. Aí já está errado, porque pedagógico já não é dentro da escola, é mais voltado para o professor. Já pensou, o pai já gosta e aí, até na parte pedagógica, ele se meter? Essa questão aqui, ela tem tipo um macetezinho aqui de direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. Propostas pedagógicas, estaria errado? No Adenilton falou? Eu lembro. Porque As propostas educacionais é mais global, né? Agora, pedagógicas. Porque na LDB, proposta pedagógica corresponde ao PPP. Uhum. E Mas aqui, isso eu falo dentro do ECA. É dentro do ECA, né? Se fosse no ECA. Porque as bancas querem a literalidade da lei, né? Uhum. Que aí o examinador vai querer. Aqui fala propostas educacionais. Mas você pode ver essas propostas educacionais. Você pode, assim, mentalmente, poder decorar. O pessoal transforma isso aqui no PPP para decorar. O pessoal chama a propostas educacionais de PPP para falar. Vamos fazer de conta que isso aqui é a propostas pedagógicas. Propostas educacionais. Lembrar de propostas pedagógicas, que não é outras palavras, mas vamos lembrar que é a mesma coisa, que o pai participa, toda a comunidade participa do PPP. Aí ter ciência do processo pedagógico,
e das propostas. Às vezes o examinador troca esses dois palavrinhas aqui, processos pedagógicos e propostas educacionais. Esse aí, propostas pedagógicas, geralmente, principalmente quadrículos, eles querem a literalidade da lei, não que misture com a LDB, com outras legislações Aí as aí. propostas pedagógicas na LDB se refere ao PPP. Aí isso aqui as pessoas também, assim, para poder decorar, aí fica na cabeça, propostas educacionais, PPP, propostas educacionais, PPP, ou propostas pedagógicas, né? Para poder decorar isso aqui, se a banca quiser trocar processo pedagógico com propostas educacionais. Esses dois termos aqui estão dentro dessa questão. Então, se fosse pedagógico, estaria errado. Eu acho que foi um dia antes. Se fosse pedagógico, estaria errado. Na verdade, aqui não a Eliane disse que já viu, né? Aqui não é. O certo aqui é processo, ciência, né, do processo pedagógico e participar das propostas educacionais. Aí a gente decora na cabeça como se fosse o PPP, isso aqui. Mas aí a Eliane tá... Aí, PPP... porque aqui tá falando a proposta pedagógica. Porque aqui tá falando o seguinte. Olha só, os pais têm... o responsável tem processo pedagógico. Aí se requer aquela questão lá de cima, né? Que fala que eles têm... assegurando isso, direito de contestar critérios. Não, isso aqui é dos alunos. Não, tem lá em cima que fala que os pais têm direitos, né? Saber escolar do aluno. Mas isso é só... Aí está falando que não é ele dá palpite. Ele tem direito de saber. Do processo pedagógico, né? Bem como das propostas educacionais, que é a mesma coisa que propostas pedagógicas, que é o mesmo que PPP. Entenderam, gente? Entenderam? A troca maior, assim, que a preocupação do Adenilton é trocar essas duas que estão nas questões aqui. Não ficar inventando outros termos. Aqui tem Mas a banca sempre quer, a banca pode colocar outros termos, porque ela quer a literalidade. E a quadrícula é safada, é do cão. É, verdade. Às vezes aí ficaria embanando a gente do filho. Perguntar pro quando eu tiver oportunidade, eu vou perguntar pro Adenilton. 38. É de direito da instituição de ensino, clubes, agremiações recreativas e de estabelecimentos comunitários assegurar medidas de conscientização preventiva e enfrentamento do uso de dependência de drogas ilícitas, certo? É dever, né? Dever. Está no artigo 56. É dever, não é direito não, né? Sobre drogas. Isso aí é como o Adenilton fala, tá no artigo 73A. É o artigo PROERD, né, que fala das drogas. A PROERD é o programa, PROERD é a solução. Não tem mais esse programa mais não, sabia? Não tem mais esse programa mais não, sabia? Tem, Acho que não tem um PROERD mais não. Como é que é? Não tem um PROERD mais não. Meu filho, eu fui lá no 20 ano passado, no finalzinho do ano. Eu vi o pessoal ensaiando essa mesma música aí que meu irmão cantava quando era criança. Ainda tem, sim. A Giovana no sexto ano teve na escola dela. Pois é, tem. Eu falei, ainda tem isso, e o pessoal ainda canta essa mesma música de 1900 anos atrás. Ainda tem o PROERD e cantam a mesma música da formatura. 39. É dever do Estado assegurar a criança e o adolescente o adolescente ensino fundamental e médio obrigatório e gratuito, inclusive para os que não tiveram acesso à idade própria, possível extensão e obrigatoriedade e gratuidade do ensino superior, atendimento educacional especializados ao portadores de deficiência, obrigatoriamente na rede regular de ensino, certo ou errado? Tem um monte de erros aí. Um montão. 3 erros aí, né? Vamos por parte aí. É dever de assegurar a criança e adolescente ensino fundamental e médio obrigatório e gratuito. Médio não, né, gente? Verdade. Só fundamental. É só obrigatório ou fundamental. Aí continua aí. A questão continua cheia de erro. Inclusive, para aqueles que não tiveram acesso à idade própria.
Aí progressiva, extensão e obrigatoriedade e gratuidade ao ensino superior. Aí não, essa progressiva extensão é ao ensino médio, não superior, né? Uhum. Quem sabe daqui a 50 anos. Médio isso não era para estar lá em cima, era para estar aí. Aí continua os erros aí. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência. Obrigatoriamente na rede regular de ensino. Não, preferencialmente, né, gente? Isso, preferencialmente. Na rede regular de ensino. 3 vezes aí. Está no artigo 53. Esse artigo 53 sempre é nas provas de carreiras do magistério, né? Tanto no Goiás, despenca. E Goiás, ECA cai nessas provas de prefeitura, ECA cai dentro da parte de conhecimentos pedagógicos. Uhum. Conselho tutelar na próxima aula, né? Que é do Conselho tutelar, que é amanhã, né? Que encerra a nossa semana do eixo. 40. É dever do Estado assegurar a criança e o adolescente atendimento em creche e pré-escola de 0 a 5 anos de idade, acesso aos níveis mais elevados de ensino da pesquisa, da criação artística, segundo a capacidade de cada um, oferta de ensino rotundo regular, as condições do adolescente trabalhador, certo ou errado? Essa parte está certa, essa parte daqui da creche. Acesso aos níveis mais elevados do ensino. Ah, não, tá certo. Acesso aos níveis mais elevados do ensino. Ah, não, tá certo. Tá certo essa daí, porque você, tá na LDB, não, mas tem coisa que fala na LDB é no ECA. Mas tem que lembrar, ECA não é LDB. Não é porque... A princípio eu tava ligando a creche, a pesquisa aos níveis mais elevados, né? Mas aqui é mais ao ensino médio mesmo. É mais ao ensino médio. Juntou tudo, os direitos. Juntou tudo, os direitos. 41. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente atendimento no ensino fundamental através de programas suplementares didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde, certo ou errado? Complementar. Não, tá certo. Não, tá certo. Tá certo, é o tal do... É o MATA que o pessoal fala, programa suplementar, é o MATA. Material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. É o MATA, né? Esse aí tá na LDB, tá em tudo quanto é lugar. LDB, ECA, acho que a Constituição também tá. Em tudo quanto é isso aqui. Acho que até na lei orgânica, se eu não me engano, tá também, né? Aquela parte da educação. 42. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público, sua oferta irregular importa a responsabilidade da autoridade competente. Certo ou errado? Certo. Certinho, tá? 43. Os pais ou responsáveis têm a opção de matricular os filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Certo ou errado? É errado, né? Porque tem a idade. Tem a idade. É obrigação, né? É. Esse pupilos eu acho que é do tutor, né? Corresponde ao tutor. É. 44. Os professores de estabelecimento de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de maus tratos envolvendo seus alunos, reiteração de faltas injustificadas e evasão escolar, esgotados os recursos escolares, elevados os níveis de competência, certo ou errado? Não são os professores. Os diretores, tá? Os diretores. Eu já tive assim, coisa que eu passei, porque eu vi suspeito, né? Passei para a direção. Esse ano mesmo eu tive aí. Aí foi encaminhado, por conta de encaminhar os dirigentes, né? Professor, coitado do professor, artigo 56. Já sofre demais, já tô com raiva agora, né? Tá ligado? Ai, como se os assuntos não acontecessem, né? Tem certo tipo de conversa que você vai ter com o pai, você nem vai falar só com eles, tá? Melhor comunicar. Ter alguém ali de prova. Tem que ter testemunha, né?
A testemunha que Porque, eu tenho, a mãe de outro aluno que viu na hora que ele caiu. pois é, porque, tipo assim, infelizmente, assim, tem pais que às vezes pensam que pode controlar, assim, que a gente tem que controlar de outra forma. Mas a gente sabe que a criança brinca, a criança é normal de se machucar. Quase, assim, todo cuidado que você tiver, assim, é pouco, a gente sabe, mas criança brinca e se machuca. É uma coisa natural. Né? Eu lembro, o menino quietinho, o menino é Uhum. quieto, ele não corria na sala. Meu aluno, ele machucou aqui o olho assim. Ele foi Nossa. sentar na cadeira, ele foi sentar o gêmeo. A Eliane conhece o gêmeo. Ele foi você viu que ele é quietíssimo, ele não corria na sala. Meu Ele foi Deus. sentar na cadeira, ele caiu, tropeçou ali na hora. Como qualquer pessoa pode levar uma queda no lugar de estar. É. Pode cair da cadeira assim. Ele levou uma queda. Ele levou uma queda, machucou o olho ali. Não foi ninguém que empurrou ele, ninguém fez nada com ele. Caiu sozinho no lugar onde ele estava. Criança tropeça nas próprias pernas. Pois é, qualquer pessoa que é ser humano, não precisa estar correndo. Não precisa estar alguém por perto. Você cai Verdade. e às vezes ali, ó. Você tropeça numa coisa, vai menina, sentar na cadeira. Eu sei que a gente fica chateada, mas nem compensa, né? Porque a gente sabe o cuidado que a gente tem com esses meninos para não machucar. Eu mesmo, o professor tem direito de tirar 15 minutos. Vou lá tomar um café com 15 minutos e volto, porque eu não confio deixar ele lá no recreio, que vai que fica batendo, acontece alguma coisa. E aí acontece alguma coisa, você acha que a mãe vai ver isso? Uhum. Falando de recreio, a Marcela achou estranho a gente olhar o recreio uma vez por semana. Ué, Lá no meu. lá no 2 a gente olhava, só que a gente não olhava. É porque no 8 era todo dia. É isso que ela achou estranho. Tá. Ela só uma vez na semana que olha. Só uma vez. Ela achou estranho. Então, Ela achou um estranho bom. Não um estranho mau. Cadê? 45. O poder público estimulará pesquisas e experiências a novas propostas relativas ao calendário seriado, currículo, metodologia didática e avaliação com vistas à inserção de crianças e adolescentes excluídos no ensino fundamental obrigatório. Certo ou errado? peraí, eu acho que tá certo. A princípio eu tinha colocado errado. Eu estava pensando que estava excluindo o do ensino fundamental, tá vendo? Como é que é? Daqui eu já vi questões dessas aqui de outras bancas aí. Só fica doidinho da cabeça pensando que tá errado. O poder público estimulará pesquisas a novas propostas relativas ao calendário de seriação do fundamental, vistas à inserção de crianças excluídos, né? Aquelas, isso aqui é uma busca ativa, né? Para aquelas crianças que foram excluídas do fundamental obrigatório. Essa redundância, eu acredito que essa redundância aqui, fundamental obrigatório. Por que isso? Fundamental obrigatório. Eu acho, na minha opinião, eu acho que quando é que foi. Eu acho, não estou dizendo que é, tá, gente? Em 1990, às vezes vocês sabem até melhor do que eu isso aí. Que eu acho que o ECA é de 1990. Eu acho que quando foi escrito isso aqui, eu acho que era só obrigatório, que é o fundamental obrigatório. Quer dizer que não era todo obrigatório da primeira série à quarta série. Será que é isso? Pode ser. Pode ser, porque a gente lembra que na época do Collor, né? Tinha algumas obras assistenciais que, tipo a LBA, e trabalhavam-se muitas creches, né? E algumas partes do ensino. Deve ter essa abertura justamente por isso. Porque tinha um órgão que mexia com essa parte mais específica do ensino. Como assistencial, que era LBA.
Eu lembro dessa. Uhum. Se não me engano, eu tenho a memória fraca. Assim, quando passa muitos anos, eu lembro das coisas muito vagamente, sabe? Uhum. Eu não lembro, não. Você é jovem, André. Não, mas eu lembro, mas eu lembro do governo Collor, eu lembro com minha mãe, eu lembro minha mãe votando na época do governo dele, botando aquela urna. Em 1990, eu lembro, sei, gente, eu lembro. Uhum. Eu lembro do governo do Sarney, que a gente entrava nos mercados e tinha aquela maquininha que ficava remarcando os preços. Da Eu Sunab. lembro disso aí. Gente, era uma coisa Sarney, incrível. Eu lembro da barulhinho até hoje naquela maquininha. O tempo inteiro eu eles sei qual é. remarcavam. Sarney foi antes do Collor, né? Foi. Foi na época que faltou a carne. Isso. Eu lembro que minha mãe tinha que fazer malaçada pra gente comer. E aí as mães falavam assim, vai, corre lá, compra tal coisa, porque senão já vai subir. Vivia correndo. Verdade. Inflação, né? Já falei várias vezes no Sarney que doou a católica, né? Uhum. Terreno da católica. O terreno. É tanto que eu lembrei de uma coisa. O professor do filho dele, de português, foi meu professor na católica. Era o professor do filho de Sarney, ele falava. Acho que tinha alguma ligação assim. Você vê, né? Agora é... Ruins. Agora é qual? É a... 46. 46, né? Uhum. No processo educacional, respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto da criança e do adolescente, garantindo-se a estes liberdade, criação, acesso e fontes da cultura. Certo ou errado? Certíssimo. Ai, gente, o Celino tá me chamando ali. Ai, meu Deus, que não seja nada ruim. Daqui a pouco eu falo para vocês. Os municípios, com apoio dos estados e da União, estimularão, facilitarão a destinação de recursos e espaços para programações culturais, esportivas e lazer, voltar para a infância e juventude. Certo ou errado? Certo. Certinho, né? Terminamos aí. Espero que tenham gostado aí. Foi ótimo. Muito bom. O que está acontecendo? Ele recebeu uma ligação, não sei. Ele eu sei que não vai ser nada sério. Ai, Deus, não é nada. Eu vou falar por quê.